Muito bem, vamos agora acelerar um pouco o processo, que são quase 10 horas. E já percebam uma certa inquietação do grupo. E vamos falar de algumas coisas técnicas. Medidas de posição. Algumas são características, né? A média, a moda, a mediana, a quartis. E as de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão e intervalo interquartil. Eu vou definir rapidamente isso aqui agora para vocês. E a moda nada mais é do que aquilo que a gente pratica todo dia, né? Por exemplo, calça jeans entrou na moda e não saiu. Outras modas, né? Calça de boca de sino, etc e tal, entraram na moda e saíram. Então tem uma série de modas que vigoram no presente momento e outras que desaparecem. Mas a moda nada mais é do que aquilo que é feito com mais frequência. Então, uma medida é a moda de um certo conjunto de dados quando ela é a mais frequente. A mediana é o valor central. Se eu puser vocês todos aqui em fila, da pessoa com a menor altura e a pessoa com a maior altura, e contar. Vocês são, por exemplo, eu pego 11 de vocês, né? 11 pessoas em fila. E conto, qual é o centro? Quem é a pessoa que está no centro da fila? Essa é a mediana. Tá ok? Então eu pego os primeiros 5, o sexto indivíduo vai ser o centro da fila. Aí eu tenho 5 para a esquerda e 5 para a direita. Então a mediana é o centro da fila. Aquele ponto que divide 50% do grupo para a direita e 50% para a esquerda. Tá bom? Oi? O número par, no caso de ser um número par, vamos dizer que sejam 10 pessoas em fila. Eu conto até a quinta pessoa, entre a quinta e a sexta pessoa está a mediana. Então não tem naquela fila uma pessoa, tem um valor entre a quinta e a sexta pessoa. Bem lembrado, professor Samestima, sempre bom mostrar essas coisas. Nós vamos praticar um pouquinho disso com o tempo, né? E a média, todo mundo aqui sabe fazer média, no bom sentido, né? Tá certo ou não? Não aquela média, né? De chegar, ô professor, beleza, tá, não é assim, estou dizendo a média aritmética, né? O Paulo e eu, o professor Samestima, como vamos comer pizza juntos, eu tomo um guaraná, um pedaço de mussarela, o Paulo come uns 5 ou 6, o Sam também é magrinho, né? Então, come um lá, toma uma aguinha, e o Paulo toma uns 4, 5 chopps. Aí chega a conta, R$300. Cada um vai pagar 100 na média. Apesar de eu ter comido menos dos 3, tá certo? Acabo entrando no prejuízo e por isso eu não saio muito com eles. Então a média todo mundo sabe fazer, né? Nada mais é do que somar. Opa! Saiu do ar, tá. Vamos ver aqui. O cantar já saiu do ar? Saiu não, né? Vamos ver. Ok. Fala, Guilherme. Na imagem é uma média aritmética. Certo. Uma média ponderada também seria? Não, para nós não interessa muito a ponderada. Tá? Nós vamos usar a média ponderada em análise de variância. Mas esse é outro capítulo. Existe média geométrica, um monte de médias existem. A aritmética tem importância dentro do ponto de vista do Gauss, tá bom? A aritmética tem mais importância agora para nós. Então a média nada mais é do que a somatória de todas as medidas divididas pelo número de medidas realizadas. O que está escrito aqui em simbólico matemático é só isso. Número de medidas, a soma das medidas todas dividido pelo número de medidas feitas. Só isso, né? É fácil. Veremos muito média durante o curso, é importante. Um exemplo prático para vocês levarem agora rapidamente. Em certo momento lá no passado, no curso de patologia clínica, nós interessamos por mapear o colesterol dos nossos estudantes daqui da medicina. Então, convidamos a classe e alguns voluntários aceitaram ter uma coleta de sangue para ver como é que é o seu colesterol. E aí a gente fez essas anotações aqui. Aqui são pessoas reais, né, que foram amostradas. As letras não dizem respeito a pessoas reais, nem os números, porque é importante manter a privacidade e a sigilo dos dados, né? Mesmo que sejam colegas de classe. Quando você está trabalhando com pessoas, lembrem-se, ninguém gosta de ver a sua vida médica ou de saúde revelada, tá? Se o meu colesterol é baixo, se o meu colesterol é alto, pertence ao paciente, ele declara isso para quem ele quiser. Nós, como médicos, temos que resguardar
os dados do paciente com sigilo. Então, toda pesquisa não pode revelar nomes, fotos e figuras das imagens das pessoas. Aqui já está ordenado convenientemente, né? Todos os 53 alunos que se dispuseram a fazer parte desse pequeno estudo. Olhando a tabela, eu tenho algumas impressões, né? Mas não está bom aqui, né? Para ver qual será a média, qual o desvio padrão. Vamos então medir. A moda, vejam que tem várias modas aqui. Tem 136, 141, 143, 145. Por quê? A moda não é um número só? Não necessariamente. Vejam de volta aqui, ó. Foi demais. Vejam aqui, ó. 141 aparece 2 vezes. 136 aparece também 2 vezes. Empatou. Então eu tenho 2 modas. 143 aparece 2 vezes. 145 aparece 2 vezes. Então a moda não é o valor mais frequente? Nesse caso, tem 4 valores que empatam com 2 medidas iguais. 2 vezes eles aparecem. Então a moda é boa para usar em estatística? Não. Dá para fazer muita coisa com a moda? Não. A moda é praticamente inútil, tá? E isso tem um significado importante no que eu falei agora. Por isso que eu sou um cara fora de moda. Então, mediana. Mediana é o valor central. O que eu faço com os dados? Eu coloco tudo em fila e eu vou no valor do centro. Qual é o valor central? 162. Vamos lá, ó. Se vocês tiverem a paciência de contar quantos indivíduos tem até ali, vocês vão ver que tem 26. Até aqui, ó. Tem 26 indivíduos aqui e aqui, daqui para frente, tem 26 indivíduos. O valor central, não são 53 pessoas? Em fila, o valor central é a 27ª pessoa. Na fila, ordenada do menor para o maior valor. Então a mediana é 162. Tá? É o valor central mesmo. E a média dá um valor quebrado. O colesterol está naquela categoria, não interessa saber se é 165,2 ou 166 ou 167. Para o paciente isso não faz diferença. Faz diferença se é 250, se é 90. Então, assim, as grandes distâncias importam. Mas a medida dá um número inteiro. Mas não quer dizer que ele não é contínuo, ele é contínuo. Né? Então vejam que por ser contínuo, eu posso colocar no histograma, posso calcular a média do padrão e fazer uma curva normal. Vocês já estão aprendendo hoje que curva normal tem sentido para variável contínua. Porque eu quero justamente representar um fenômeno contínuo, variáveis contínuas. Tá bom? Então tá aqui, ó. Calculei a média, a moda e a mediana. Vamos em frente. Vamos ver a amplitude de variação. Essa é uma forma de medir a dispersão do fenômeno, né? Eu sei que o menor valor é 117 desse grupo de estudantes, o maior é 252 e a amplitude de variação é 135 miligramas. É a ponta do processo, né? Amplitude mínimo e máximo são cálculos recorrentes quando eu estou apresentando dados, né? Mas eles são muito simples para descrever o fenômeno de dispersão. Eles dão margem e são afetados pelo que a gente chama de outlier. Outlier é aquilo que está fora da curva. Então, valores extremos, muito altos ou muito baixos, atrapalham a compreensão da amplitude. A amplitude fica um pouco falseada, né? Eu posso dizer que a variação habitual do colesterol tem amplitude 300, porque na minha amostra tinha alguém com colesterol de 80 e outro com 380. Entenderam a ideia? São 2 valores tão extremos que a amplitude ficou falseada. Na prática, a expectativa fisiológica do colesterol é variar em torno de uma centena de miligramas, entre 100 e poucos até 200, menos de uma centena de variação. Então eu vou considerar a pessoa adequada fisiologicamente ao colesterol pela medida que varia entre 100 e pouquinhos até antes de 200. Então é menos de 100 a amplitude esperada de variação do colesterol numa pessoa saudável. Além disso, a distribuição dos dados não é levada em conta. A amplitude não está não está dando conta de entender como é que os dados estão distribuídos. É só nas pontas, é só quanto que ela variou. É pouco como informação. É um dado pobre, é uma informação pobre. Por isso, inventou-se a variância. E aí fica o segundo desafio do dia para vocês. Quem foi que inventou a variância? Turma A também está
Está desafiada. Quem responder primeiro, ganha nossos parabéns, por enquanto, tá bom? Até que a gente estabeleça um critério uniforme de pontuação. Mas fica aí, vocês vão ter que descobrir quem foi que inventou a variância. A variância dá no mato? Existe um jardim de variâncias que eu posso colher e formar um buquê? Eu trouxe para você, meu amor, um buquê de variâncias. Olha que coisa linda. Não é nome de flor, né? Variância é um nome inventado. Não existe a palavra variância em nenhuma língua, só em statiquês. Variância lembra variação. Mas se eu falo variação, variação não, é um sentido muito aberto. Então foi necessário, talvez, usar a palavra variância para distingui-la do uso comum de variação. Por quê? Variância é calculada ao quadrado. O que está escrito aqui para vocês agora? Vamos prestar atenção aqui para vocês repetirem depois em voz alta comigo. Ó. Variância, S ao quadrado, é igual à somatória da diferença de cada medida menos a média ao quadrado. Então, a somatória de cada medida ao quadrado da média sobre o número de medidas menos 1. Vocês conseguem repetir essa frase já ou não? Querem treinar um pouco depois antes de fazer isso? Então, próxima aula nós vamos repetir em voz alta o que é variância, tá? Vão para o banheiro e fiquem treinando lá, até repetir e sair direitinho, para a gente cantar juntos variância. Podemos fazer uma música, né? Variância, não tem andança, faz variância. Né? Então, desvio padrão, mas variância, eu falo que variância é igual a 1043,53 miligramas ao quadrado por decilitro. O que quer dizer isso? Miligrama ao quadrado? Tem sentido? Por decilitro ao quadrado. Vocês conseguem me dar, por favor, 500 gramas ao quadrado de mortadela? O balconista vai estranhar. Existe, tem sentido natural massa ao quadrado? Não, né? Então eu preciso fazer alguma coisa com isso. O que eu faço quando eu quero me livrar do quadrado? Vai, gente, fala alto. Vocês ficam parecendo bobo, gente. Eu faço a pergunta óbvia e vocês não respondem. Dá a impressão que vocês compraram a vaga. Vamos merecer o troféu. Fala aí, o que eu faço quando eu quero me livrar do quadrado? Raiz quadrada. Fala alto, fala com orgulho, raiz quadrada. Então é isso que eu faço. Eu extraio a raiz quadrada e obtenho o quê? O parâmetro desvio padrão. Aí alguém poderia se perguntar, mas por que não calcula o desvio padrão direto? Para que passar por esse incômodo de calcular a variância? Façamos o seguinte exercício. Vou pegar aqui agora 3 números. 1, 2 e 3, para facilitar as contas, né? Qual é a conta que vai... Vamos fazer a seguinte conta. Cada medida... Qual é a média entre 1, 2 e 3? Alô? Câmbio? 2. A média de 1, 2 e 3 é 2. Muito bem. Vamos fazer a diferença então. 1 menos 2 menos 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Menos 1 mais 0 mais 1 dá 0. Então quer dizer que não tem desvio. Não variou. Por isso a gente usa o quadrado. Eu preciso eliminar o efeito relativo da posição. Porque vocês vão agora para casa, daqui um pouco, vão lá para o ICB, eu acho, não é isso? No caminho, façam experiências. Peguem 10 números ao acaso, calculem a média e depois façam essa brincadeira. Faça a conta de cada medida menos a média e soma tudo. Sempre vai dar 0. Então eu tenho que elevar ao quadrado por isso. Eu preciso de uma etapa intermediária para fazer isso dar certo. Para chegar no desvio padrão, eu preciso elevar ao quadrado antes esta conta aqui, né? A somatória desta diferença sempre vai dar 0 se não for elevado ao quadrado. Saúde. E aí, divido por n menos 1. Tá bom? Ok. E aí,
raiz quadrada, desvio padrão. Agora com desvio padrão eu tenho sentido, né? Se eu falei que a média era 137 alguma coisa, e o desvio padrão é 32, o que eu quero dizer com isso? 137 menos 32 dá 105, correto? Mais ou menos? 137 mais 32 dá 169. Então eu posso dizer que a maioria, 68% dos meus pacientes, ou dos meus alunos, tem colesterol entre 105 e 169. Porque estão dentro de um desvio padrão de variação em torno da média. E é essa a ideia de desvio padrão, né? Ele é útil porque ele me dá uma dispersão em torno da média. Eu tenho pela curva normal, vocês vão ver que é muito interessante saber isso, porque eu tenho uma probabilidade daquilo ocorrer em torno da média. Eu tenho 68% de chance daquilo ocorrer em torno da média. Diga seu nome. Beatriz. A maioria das pessoas tem colesterol tanto. Essa maioria é sempre um número igual à maioria dos 68%. Esse número é um número característico. Se eu tiver 2 desvios padrão, Beatriz, eu vou a 95% das pessoas, da população. E se eu for a 3 desvios padrão, eu não ganho muito, eu vou a 99%. Mas eu não esgoto. Então, se eu puser 3 desvios padrão para a esquerda e para a direita da média, eu contemplo 99% da minha população sobre aquela variável, a dispersão daquela variável, tá bom? É isso aí, nós vamos ver isso na curva normal. Hoje ainda não vamos falar muito de curva normal, estou só introduzindo os conceitos básicos iniciais, tá? Então, variância está compreendido? Desvio padrão está compreendido? Nada de oferecer variância para a namorada no Valentine's Day, hein? Não é flor, tá certo? Bora. Tá aí para vocês, recordem, entendam, brinquem com o conceito para virar um meme também para vocês, tá bom? Não fiquem com cara de meme, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês memorizem. Coeficiente de variação é uma outra medida também interessante, porque ela relaciona desvio padrão contra a média, em porcentagem. Ela tem mais interesse em situações analíticas, em laboratório, quando eu tenho replicatas, tá? É medida relativa, é mais ou menos para dizer assim, quanto que o desvio padrão representa em termos proporcionais à média. Vocês já devem estar intuindo que eu prefiro trabalhar com desvio padrão pequeno, certo ou não? Se eu quero representar um fenômeno, eventualmente minha preferência é que ele esteja contido numa faixa de variação menor. Portanto, desvio padrão pequeno implica em representar faixas estreitas de variação. Desvios padrões muito grandes fazem com que eu tenha uma dispersão muito longa. Então, o fenômeno fica difícil de estar sob controle. O coeficiente de variação é muito usado, então, em laboratório. Meramente, somente é isso, a relação do desvio padrão dividido pela média vezes 100 por 100. E aí eu tenho em porcentagem o valor, tá? Apenas isso, nada... para comparar replicatas é muito bom, né? Eu pego essa água aqui, vou lá no laboratório no Adolfo Lutz e fiquei curioso para saber como é que se faz a medida de bório. Aqui eles dizem que tem 0,023 miligramas por litro de bório. Eu vou lá e faço várias alíquotas, né? Pego várias amostras dessa água e passo no analisador de bório. E vejo como é que é a reprodução do fenômeno, se aquela análise vai dar perto de 0,023 e se a média vai ser primeiro muito próxima e se o desvio padrão vai ser pequeno o suficiente para confiar na técnica. Né? Porque numa técnica laboratorial eu tenho que ter baixa variação. Eu não posso ter muita variação. Quando eu faço uma glicemia, eu tenho que garantir que aquela glicemia está muito próxima do valor verdadeiro. Então eu não posso ter coeficiente de variação alto na técnica analítica. Aí não é a estatística só, né? É a técnica bioquímica que eu estou usando, ou química. Mas isso é outra história, vocês vão ver em outro momento da vida da medicina. E agora vamos falar dos quartis, né? Quartil é 1/4. 1/4 é 25%, correto ou não? De acordo? 1/4 é 25%. Eu dividir em 4 partes, não é isso? 1/4. Vocês fizeram cara agora de... what the fuck, que negócio é esse? O que ele está falando aqui, né? Vou começar a trazer uns memes para vocês aqui. Como é que eu vejo vocês daqui, tá? As carinhas. Não entenderam? Se eu dividir um queijo em 4, né?
meu amigo novo, Thiago Nogueira, se eu pegar um queijo e dividir em quatro, aí vou ficar 1/4 para você e 3/4 para mim. Não é isso, não? Ou meio a meio, tá bom, 2/4 para você e 2/4 para mim. Se tiver um café, aí não vai ter jeito, aí tem que ser 3/4 para mim, não é isso? Aí cai. Mas o quarto é isso, é dividir em 4 partes. Se eu pegar a variação do menor valor para o maior valor, do menor para o maior valor, eu posso estabelecer 4 regiões de frequência. Porque aqui tem que ter 25% das observações, que são abaixo, então as menores observações, entre o quartil número 1, primeiro quartil, e o centro desta distribuição, eu tenho outros 25% das pessoas. Entre a mediana e o quartil terceiro, né, eu tenho mais 25% e depois acima dos 75% eu tenho os outros 25%. É só um jeito de trabalhar. Por que que isso aqui é útil, hein? Por que que é interessante fazer isso? Porque eu tenho formas gráficas de representar isso. Veja que interessante esse diagrama de caixa, em português fica com esse nome, mas originalmente batizado de box plot, ele faz aquilo que eu mostrei antes na prática e graficamente, né? Os meus valores de colesterol variam de 117 a 252, sendo que 25% dos estudantes amostrados estavam entre 117 e 142, 25 entre 142 e 162 e 25 entre 162 e 192,50. Vejo que apareceu aqui, ó, um valor quebrado, né? Por quê? Porque para dar 25% justo, eu tive que desempatar 2 posições. E entre esse valor aqui, 192,50 e 252, eu tenho outros 25% dos estudantes. Então esse caracteristicamente é um espaço mapeado da distribuição das minhas medidas de colesterol. Dá para você ver a dispersão. Você consegue ver agora como é que o fenômeno se distribui. Poderia ser uma curva normal também. Mas aqui também é um jeito simpático de mostrar. Um jeito bom, especialmente para variáveis discretas. Não é o caso do colesterol, não é discreta. Eu posso usar a curva normal. Mas para variáveis discretas, esse tipo de gráfico é melhor. Porque a continuidade não tem sentido. Não posso representar com uma curva contínua uma variável que é contada apenas em inteiros. Como o número de filhos, por exemplo. Ou como o número de células. É melhor evitar a normal, a curva contínua, quando eu tenho variáveis discretas. O box plot é uma boa representação gráfica para isso. Combinado? Entendido essa questão? Ok. Um outro, olha como a natremia fica no box plot. A medida de sódio sérica no box plot tem essa cara aqui. O que são essas estrelinhas aqui, esses asteriscos? São os outliers. Lembra que eu tinha um valor lá de 116 de natremia? Tinha 170 de natremia? Esses valores não são fisiológicos. São valores que põem em risco a vida do paciente. Portanto, a natremia, aqueles valores extremos são fora da curva. Eles estão fora da curva. É preciso ser expurgado e tratado de modo diferente. Esses aqui são doentes, esses aqui são doentes. Esses aqui não são doentes. Eles estão numa distribuição dentro de uma faixa fisiológica de variação. Como se determina a faixa fisiológica? Eu preciso estudar o fenômeno. Tá legal? Muito bem, gente. Eu creio que chegamos ao final desta aula. Foi uma aula longa, mas é uma aula mais descontraída e não vai ser sempre assim, evidentemente. Hoje é o primeiro dia, é um dia que a gente precisa se conhecer, estar mais à vontade e vocês sentirem que vocês têm em nós pessoas que estão interessadas. Queremos que vocês aprendam, não que vocês passem de ano. Passar de ano é consequência, é fácil. O importante é sair daqui com as coisas bem aprendidas, levadas como bagagem para vocês. Deixo uma mensagem aqui, livros, onde essas leituras são possíveis. Haverá um capítulo desse livro aqui, disponível para vocês. O professor Paulo vai falar sobre isso agora. Vamos fazer um intervalo, tá bom? E assim, só uma última recomendação. Assistam Sherlock Holmes número 2 e divirtam-se no fim de semana. Obrigado.